Olá, aqui é o professor Alex Sinaldo. Vamos prosseguir no nosso curso de termologia, agora na parte de propagação de calor. No nosso material é o livro 3, aula 12 da parte de física 1. Vamos lá então. Então, fluxo de calor é definido como a taxa temporal da quantidade de energia térmica que flui durante um processo de troca de calor. Matematicamente, você tem ali a divisão da quantidade de calor pelo tempo. Então, a unidade no sistema internacional é Joule por segundo, que também é denominado de Watt. Então, nós podemos dizer que fluxo de calor se remete à ideia justamente de potência, de fluxo de energia no tempo. Também nós podemos utilizar nas questões, é muito comum aparecer a unidade em calorias por segundo. Os processos de transferência de calor. Obedecendo ao sentido natural, o fluxo de calor se dá do corpo mais quente para o corpo mais frio e pode ocorrer através de três modos. Então, primeiro, nós temos a condução térmica. A condução térmica necessita de meio material para que ocorra, e os corpos envolvidos devem estar em contato direto ou através de um condutor, para que a energia passe de partícula em partícula, de um corpo para o outro, ou em um mesmo corpo, da parte mais quente para a parte mais fria. Então, na figura de baixo, nós estamos vendo aí o aquecimento de uma barra. Veja que a parte da barra que está do lado da chama, as partículas elas se agitam mais. E essa vibração ela vai sendo passada para as partículas da direita, até que todo o corpo fique em tom avermelhado e as partículas estejam com a mesma vibração. Nesse momento agora nós podemos ver que as partículas do lado esquerdo estão muito agitadas. As partículas ali da região intermediária já está com agitação média e as partículas da ponta direita praticamente não vibram, estão frias, né? Então a condução se dá assim, partícula a partícula, vibração de partícula a partícula. Quando a diferença de temperatura entre os corpos de alguma forma é mantida constante, o fluxo de calor é dito estacionário. E aí nós temos a obediência à lei de Fourier. A lei de Fourier ela é a seguinte. Então, neste exemplo aqui nós estamos demonstrando um condutor cilíndrico de comprimento L, conectando dois corpos com temperaturas diferentes. Então veja que o corpo amarelo tem uma temperatura mais alta do que o corpo azul. E nós temos aqui um condutor cilíndrico conectando as paredes desses dois corpos. Vamos supor aqui um condutor metálico, né? Um tubo sólido, né? De metal. Tubo não, porque seria vazado, né? Mas vamos dizer assim, um cilindro, né? Sólido de metal, conectando as paredes desses dois corpos, uma fonte quente e uma fonte fria. Então aqui está o símbolo do fluxo de calor, né? Essa flecha amarela. Bom, então veja, esse fluxo de calor vai depender dos seguintes fatores. Do coeficiente de condutibilidade térmica do material, e veja que é diretamente proporcional. Ou seja, quanto mais fácil esse corpo condutor conduz calor, mais alto será o seu coeficiente de condutibilidade térmica. Então, os metais geralmente têm alto coeficiente de condutibilidade térmica, justamente pelo mesmo motivo que são bons condutores de eletricidade, né? Pela constituição molecular que possuem. Bom, também esse fluxo é diretamente proporcional à área. A área da seção transversal, é lógico, né? Quanto maior for essa área da seção transversal, mais calor vai ser passado de um corpo para o outro em um mesmo intervalo de tempo, justamente porque você está facilitando, dando mais espaço para que aconteça essa passagem de vibração entre as moléculas. A vibração molecular ela vai passando do corpo mais quente para o mais frio. E quanto mais área tiver, significa dizer que tem mais partículas vibrando e o calor flui com mais intensidade. Outra coisa depende também da diferença de temperatura. Quanto mais o corpo da esquerda for quente, quanto mais o corpo da direita for frio, quanto maior for essa diferença de temperatura, o fluxo também vai ser mais intenso. Ok?
Então vamos dizer que isso daqui seria uma diferença de potencial térmico, fazendo aí uma correlação com a DDP da eletricidade, tá bom? Agora, é inversamente proporcional o fluxo de calor ao comprimento. Então, quanto mais longo, lógico, né? Vai ter um caminho maior para ser percorrido, já que a vibração aqui passa de partícula em partícula. Então, quanto mais longo, vai ser pior para o fluxo. Então, é inversamente proporcional ao comprimento. Então, para ser um bom condutor de calor, o corpo tem que ter um alto coeficiente de condutibilidade térmica, tem que ter uma área de seção transversal grande e tem que ser curto, né? Não pode ser comprido. Tudo bem? Bom, e aí, como esses elementos, o K, o A e o L, geralmente são mantidos constantes, porque dependem da qualidade do material e das características geométricas dele, você vai ter o fluxo de calor diretamente proporcional à variação da temperatura. Tudo bem? Convecção térmica. A condução térmica, ou melhor, a convecção térmica depende de meio material para ocorrer. Corrija que a convecção térmica depende de meio material para ocorrer e se dá através do movimento de massas fluidas, líquidos, vapores e gases. A energia térmica é transportada através dos deslocamentos simultâneos de massas mais quentes e massas mais frias. Então essa figura mostra, né, o fluxo aqui como acontece. As massas mais frias, por terem maior densidade, elas descem. As massas mais quentes, por terem menor densidade, sobem. Então nós temos aqui, ó, o comportamento típico das correntes de convecção dentro de um fluido. Veja que é um fenômeno que envolve transporte de matéria. Já a radiação térmica, ela ocorre através de ondas eletromagnéticas do Sol para o nosso planeta, principalmente através da emissão de ondas eletromagnéticas na faixa do ultravioleta, não necessitando existência de um material entre os dois corpos, porque a onda eletromagnética pode se propagar no vácuo, ok? Então, uma garrafa térmica típica procura minimizar a transmissão de calor para o meio externo através de suas três formas de propagação. Veja que uma garrafa térmica típica, ela tenta impedir a condução do calor. Por quê? Porque tanto a base quanto a tampa são de material isolante térmico. Ela também procura evitar a condução de calor entre as duas paredes internas, porque entre as duas paredes internas, né, que são superfícies espelhadas, você tem vácuo, e vácuo é um excelente isolante térmico. Então, com isso, você impede a condução do calor, não é isso? Bom, por outro lado, você também impede que exista aqui, ó, a irradiação, porque as superfícies, tanto a interna quanto a externa, são superfícies espelhadas. Então a radiação que poderia atravessar aqui essa parede de plástico, essa radiação ela é refletida por essas superfícies. Por outro lado, também a radiação que sai do próprio corpo aquecido, radiação na faixa do infravermelho, ela fica aprisionada aqui dentro, ela não consegue escapar justamente porque a superfície é espelhada. Então, impedindo a condução e a irradiação, você consegue impedir essa transmissão de calor para o meio externo, ok? Mantendo todo esse corpo líquido aqui dentro na mesma temperatura, tanto a base quanto o topo, não vai existir também dentro do próprio líquido as mudanças de temperatura provocadas pela transmissão via convecção. Então você não vai ter aqui o líquido subindo e descendo, você não vai ter uma parte mais quente e outra mais fria, porque o líquido é mantido todo a uma mesma temperatura, ok? Agora é lógico, isso depois de um certo tempo, como não existe isolamento perfeito, isolamento térmico perfeito, ideal, com o passar do tempo, haverá sim troca térmica com o meio ambiente, porque os isolantes térmicos não são perfeitos. Ok? Então, com o tempo vai esfriar, sim, o líquido vai ficar na mesma temperatura
externa do ambiente, mas isso depois de certo tempo, cerca de aproximadamente aí 6 horas, se a garrafa térmica tiver boa qualidade. Então vamos para as atividades de sala. Então, letra A. 2 jarras idênticas foram pintadas, uma de branco e outra de preto, e colocadas cheias de água na geladeira. No dia seguinte, com a água a 8 graus Celsius, foram retiradas da geladeira e foi medido o tempo decorrido para que a água em cada uma delas atingisse a temperatura ambiente. Em seguida, a água das 2 jarras foi aquecida até 90 graus Celsius e novamente foi medido o tempo decorrido para que a água nas jarras atingisse a temperatura ambiente. Qual jarra demorou menos para chegar à temperatura ambiente? Nas duas situações. Veja que elas são jarras idênticas, mas foram pintadas, uma de branco e outra de preto. Então, diante dessas mudanças de temperatura, qual jarra demorou menos tempo para chegar à temperatura ambiente nas duas situações? Então, a resposta é a letra A. A jarra preta demorou menos tempo nas duas situações. Por quê? Porque a jarra preta ela absorve mais energia mais rapidamente. E ela também perde mais energia mais rapidamente. Né? A absorção e a perda ela se dá de maneira mais intensa na jarra preta, porque justamente a superfície preta ela absorve muita irradiação do ambiente. Então, com isso, ela consegue aquecer muito rapidamente. E depois que é retirada essa fonte de radiação, ela também perde calor muito rapidamente. Tudo bem? A jarra branca, como tem uma superfície, né, refletora dos tons ali que nós chamamos de luz, ela tem mais dificuldade para absorver energia. Então, ela aquece mais lentamente. Então, letra A. Na segunda questão, a seguir estão descritos 3 processos de transmissão de calor, 1, 2 e 3. 1. Transferência de calor por meio de ondas eletromagnéticas viajando com a velocidade da luz, podendo ocorrer mesmo no vácuo. 2. Transferência de calor dentro de um fluido por meio do movimento do próprio fluido. E 3. Transferência de energia cinética dos átomos e moléculas por colisões entre átomos e moléculas vizinhas. Na figura estão representados os 3 processos descritos, identificados pelas letras A, B e C. Bom, assinale a alternativa que apresenta a relação entre os números que descrevem os processos e as letras que os representam na figura. Então, veja, nessa segunda questão aí, a letra A simboliza movimento de fluido, fluido quente subindo, fluido frio descendo, isso é convecção. Na letra B, nós temos aqui, ó, passagem do calor da panela para o cabo. O cabo também vai aquecendo. Isso daqui é passagem partícula a partícula. Isso daqui é condução. E aqui nós temos o fogo emitindo suas ondas eletromagnéticas, produzindo a transferência de calor por irradiação. Então, convecção, condução e irradiação. Ok? Então, a alternativa aí é letra B. Próxima questão. É muito comum encostarmos a mão na maçaneta de uma porta e termos a sensação de que ela está mais fria do que o ambiente. Um fato semelhante pode ser observado se colocarmos uma faca metálica com cabo de madeira dentro de um refrigerador. Após longo tempo, ao encostarmos uma das mãos na parte metálica e a outra na parte de madeira, sentimos a parte metálica mais fria. Fisicamente, a sensação térmica mencionada é explicada da seguinte forma. Então, a madeira é um bom fornecedor de calor? Falso. O metal absorve mais temperatura? Absorver mais temperatura, a absorção é de calor, ou perda é de calor? Falso. Na letra C, o fluxo de calor é maior no metal do que na madeira? Verdadeiro. Justamente como o fluxo de calor ele se dá mais intensamente na madeira, a sua percepção de que o metal é mais frio se dá por causa disso.
porque justamente a sua mão ela consegue transferir para o metal uma quantidade muito drástica de calor em curto tempo, e isso lhe dá uma sensação de frio na ponta do dedo, né? Enquanto que a madeira ela vai absorver o calor da sua mão, mas vai absorver de uma maneira mais lenta, né? Ela é uma condutora ruim de calor, então você não vai sentir a madeira tão fria, ok? E a última questão: é muito comum o amplo uso de aparelhos de ar-condicionado durante o verão intenso do Recife. Nessa cidade, uma residência possui uma parede de 40 metros quadrados, então aqui está a área, 40 metros quadrados, a espessura de 20 centímetros, separando o ambiente interior do exterior, do externo. Se a temperatura externa, então temperatura quente, é de 33 graus Celsius e a temperatura no ambiente interno, que eu vou chamar de temperatura fria, de 23 graus Celsius, qual será o gasto por hora de aparelho ligado, considerando-se apenas essa parede separadora? Então ele deu aqui a condutividade térmica, 1,25 vezes 10 a menos 3, e o custo de energia elétrica, o valor do quilowatt-hora, 60 centavos. Okay? Então essa daqui é uma aplicação típica de Fourier. Não é? Então nós temos que o fluxo de calor é justamente a quantidade de calor que flui em determinado tempo. Okay? E nesse caso, como se trata de condução, nós temos a constante de condutibilidade térmica, a área da parede, a variação de temperatura. E embaixo temos o comprimento do condutor, que nesse caso é a espessura da parede. Okay? Então nós vamos ter que a quantidade de calor por ΔT vai ser igual a 1,25 vezes 10 a menos 3, a área é 40 e a variação de temperatura é 33 menos 23. Ok? Tudo isso daqui numa espessura de 0,2 metros, veja, 20 centímetros, 0,2 metros, botando todo mundo aí no sistema internacional. Então nós vamos ter que a quantidade de calor que flui no tempo, que é o fluxo de calor, vai ser igual, resolvendo essa conta aí, ó, dá 2.500 watts, ou seja, 2,5 kW. Bom, se nós tivermos o tempo de 1 hora aqui embaixo, a energia total consumida em 1 hora vai ser uma energia de 2,5 kWh. Ok? Então, agora que você já sabe a energia total que é consumida em 1 hora, né, basta você fazer a conversão. Então, o gasto, já que é 60 centavos por hora, será de 2,5 kWh vezes 60 centavos. Isso vai dar aí o valor de R$ 1,50. R$ 1,50 por hora, para manter esse fluxo estacionário, não é? Que é quando as temperaturas quente e fria são mantidas constantes. Tá bom? Então, letra D. Ok? No nosso próximo encontro, nós vamos falar sobre as atividades propostas. Vamos fazer a resolução comentada aí da questão 1 até a questão 10. Valeu, obrigado e até a próxima.